Meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça entre nós, uma vez que ela já está aqui conosco, de espiritualidade maior, para nos ajudar neste momento, e que as nossas necessidades de saúde, de paz, de harmonia, de luz, elas possam estar focadas neste momento. Porque saímos de nossos lares para aqui virmos escutar os ensinamentos de Jesus através da doutrina espírita. E esses ensinamentos, eles nos fortalecem para as batalhas do dia a dia, que todos nós batalhamos todos os dias, para conseguirmos os nossos objetivos materiais. Aqui nós estamos lutando, recebendo ensinamentos para que possamos conseguir as nossas batalhas espirituais, que são as mais importantes. E as batalhas materiais também são influenciadas pelo que nós fazemos. Nós temos o feedback das coisas, tudo que nós fazemos volta para a gente. Então é muito importante que nós estejamos atentos, atentos aos sinais, porque a nossa faixa vibratória, a nossa sintonia é quem vai dizer, o nosso coração é quem vai dizer em que paz nós vibramos. Então é muito importante que nós aqui, já que saímos dos nossos lares, para aqui vir focar e sairmos daqui mais esclarecidos. Então eu escolhi para o nosso exórdio uma passagem do livro O Consolador, Psicografia de Chico e de Emmanuel, que diz o seguinte: o Espiritismo é quem fé. É a pergunta 352. Devemos reconhecer no Espiritismo o cristianismo verdadeiro? Então, o Espiritismo, a gente deve reconhecer no Espiritismo que ele está trazendo os ensinamentos de Jesus. Então, ele diz aqui: o Espiritismo evangélico é o Consolador prometido por Jesus, que pela voz dos seres redimidos espalham as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com Cristo. Por isso, ele nos adverte que hoje nós estamos mais amadurecidos, que hoje nós estamos compreendendo melhor. Nós sabemos que da época do Cristo para cá, nós temos um salto fantástico, por mais que nós sejamos imperfeitos, por mais que ainda estamos distante do topo da escada evolutiva, mas nós já demos grandes saltos. Hoje nós vemos aí a tecnologia como está extremamente avançada, mas o homem evoluiu muito, muito mesmo, só que mais na parte intelectual, na parte do conhecimento, porque uma coisa é você ter conhecimento, a outra é você ter consciência, porque você adquire o conhecimento, você se esclarece, mas muitas vezes você não executa, não é verdade? Um exemplo que nós podemos trazer para o momento, nós sabemos que o cigarro, na carteira do cigarro, tem aquelas fotos que chamam a atenção de nós que não fumamos, mas para aquele que fuma, aquela foto é invisível. É impressionante. E o fumante não sabe que o cigarro tem mais de 4.000 toxinas. E o fumante não sabe que o cigarro, ele provoca principalmente câncer de pulmão. E o fumante não sabe que o cigarro prejudica até muito mais o fumante passivo do que ele próprio. Ele não tem o conhecimento disso. Ele não tem o esclarecimento disso. Tem, mas ele tem a consciência? Não. Por quê? Porque o vício
é quem o domina. Para ele, o vício é muito mais forte do que a própria vontade dele de se libertar. E para nós que não fumamos, é muito fácil dizer, liberte-se disso, porque qualquer outro vício. E muitas vezes nós temos o vício da Coca-Cola, não é? Que não é um cigarro, que não é uma bebida alcoólica, mas que prejudica e muito, não é, o ser humano, não só a Coca-Cola, mas qualquer outro refrigerante. Então o Espiritismo veio para fazer com que nós saiamos daquela sonolência que nós estávamos, que nós fomos dirigidos, que nós fomos induzidos, né, pela idade, principalmente do medieval, né, onde a igreja era a mediadora entre a criatura e o Criador. O Espiritismo traz hoje, e ainda bem que as outras acordaram, né, que o mediador é o Cristo, né, da criatura ao Criador. E a religião está aí para religar. E nós acreditamos que o Espiritismo é o Consolador prometido, por quê? Porque ele não é simplesmente uma religião. A religião é uma consequência, mas ele tem duas fontes importantíssimas como base dele, que é a filosofia e a ciência, né? Principalmente agora com a ciência quântica, porque a própria ciência teve que se curvar em dizer que tudo é energia, né? Então nós vamos neste momento, então abracemos o Espiritismo com vontade, não só aqui, não abracemos só aqui, não sejamos bonzinhos só com os que estão aqui neste momento, porque neste momento sim, estamos uníssono, em um só pensamento. Todo mundo aqui está querendo bem, tenho certeza que ninguém aqui está vibrando para o mal, porque veio buscar o que é melhor, que é conhecimento, e consequentemente esse conhecimento transformar-se-á em exercício. Então nós vamos colocar em prática o que aqui nós vamos escutar. E o esforço que a gente faz lá fora também, devido a que estamos escutando. Então, vamos lá fora quando estivermos a ponto de... Lá, eu ouvi que lá a gente deve fazer assim, nossa. Então, é para nós o Espiritismo, o cristianismo medieval. Neste momento, vamos levar os nossos pensamentos, vibrar por nós, para que tenhamos força, para que possamos fortalecer a nossa fé e agradecer a Deus neste momento que nós estamos abraçando em nome de Jesus, em nome da equipe do Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, que nos auxiliam, que nos fortalecem, que nos intuem para que sejamos sempre portadores do bem. Que Jesus nos ilumine, nos fortaleça. Que nós possamos estarmos imbuídos no bem, vivendo no bem e para o bem. Em teu nome, Jesus, em nome da equipe espiritual que nos assiste, damos por iniciada a reunião desta noite, dando graças a Deus. Assim seja. Fora da caridade não há salvação. Capítulo 15, Evangelho segundo o Espiritismo, nosso irmão Marco Paulo vai expor agora os ensinamentos que este capítulo nos traz. Então, vibremos. Boa noite a todos, amados, boa noite aos encarnados. Não somos videntes para ter a certeza de que eu estou vendo, mas tenho a certeza, diante do acolhimento e a preparação espiritual, está presente, sem dúvida, nosso irmão desencarnado. Por isso que eu faço questão de salientar o cumprimento ao nosso irmão, para não se sentir invisíveis, porque incomoda a cada um de nós a ir a qualquer ambiente e não se tornar visível, não ser acolhido, não ser invocado, não ser receptivo ao bem. Bom, como o Jacques já colocou o tema,
tema fora da caridade na salvação, ele tem uma conotação muito abrangente e tem muito a ver com o nosso cotidiano. Por quê? Porque o princípio que nós aprendemos dentro dos ensinamentos da doutrina espírita é que nascemos, vivemos, convivemos e depois vamos embora. Em outras palavras, estamos aqui, mas não somos aqui. Nesse espaço de tempo entre vir e ir, há muitos aprendizados. Porém, os aprendizados estão disponíveis a todos. No entanto, na condição de aluno na sala de aula do planeta Terra, só aprenderá em qualquer sala, qualquer aluno, as lições que nos foram dadas à devida atenção. Daí, fazendo a comparação, quantos de nós, não nascemos grandes, passaram no decorrer do nosso existir, estudando, e muitos colegas na sala de aula começaram a aula naquele dia, tendo a mesma carga de horário com a professora ou o professor, e no decorrer do ano, teve gente que tirou notas boas, passaram por médio, outros ficaram na prova final, outros foram reprovados. Aí alguém disse, mas eu tive também, todos tiveram o mesmo tempo com a mesma professora, não somente escutaram, como assistiram e interagiram. E por que nem todos passaram por média, né? Porque todos não foram aprovados sem ir para a prova final, ou não foram reprovados. Bom, aí está a diversidade de convivermos com as diferenças. Fora da caridade de nossa salvação, é porque nos convida a um aprendizado. A caridade é uma palavra que tem significado muito abrangente. Quando nós determinamos a nós mesmos pela consciência decorrente do aprendizado adquirido de diversas formas, em priorizarmos, em virmos aqui deste data, às quarta-feira, às 20 horas, até às 21 horas, para conhecer, estudar, refletir o aprendizado do tema do universo. No entanto, qual seja qual for o tema, a gente vai ter que ser caridoso conosco mesmo. Por quê? Temos palestrantes dos mais diversos, temos temas também diversificados, nem todos têm uma capacidade semelhante ao que o exemplo da semana passada foi maravilhoso. Eu não consegui cochilar, eu entendi, eu refleti, eu aprendi, mas tem um problema. Será que eu internalizei? Porque você pode ouvir que não tem problema auditivo, como eu, ninguém aqui já parei. Olha a diferença. Já estamos na vontade. E outra questão é como eu vou interpretar fora da caridade da salvação. Ah, mas eu não dei um dinheiro a alguém que passou necessitado. Ah, eu não fiz a campanha do filho porque eu tenho vergonha. Ah, eu não fui paciente com alguém quando teve uma ideia diferente de mim. Ah, eu não consegui perdoar aquele que houve a necessidade, haja vista que Jesus diz que perdoa ele não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, a caridade tem vários aspectos. Mas é sabido por todos nós que eu não posso dar o que eu não tenho. Por que eu não tenho? Porque eu não internalizei, eu não aprendi, eu não consegui experimentar aquilo que eu disse que era bom. Por quê? Eu disse que já sabia, não me interessa. E aí, no decorrer do nosso
convívio ou durante o processo da convivência diversificada, a gente vai experimentando de tudo na vida. A caridade está em todo mundo. Saber ouvir, saber acolher, saber orientar, saber ter paciência. Não basta ter a ciência da importância da paciência, mas ser paciente em tolerar e acolher. Por quê? Não nós nascemos grandes. Uma das coisas quando eu era garoto, eu era muito reclamado. E aí talvez uns 15 anos por aí, eu perguntava assim, esse pessoal vai ser grande? Será que esse pessoal não foi menino também? De tanta reclamação que dá ali. Tá certo? Não é que eu seja fui o mais treloso, mas era muita reclamação. E aí eu me questionei. Diante dessa experiência, eu não estava no espírito ainda não. Aí eu disse assim, não. Quando eu crescer, eu vou já tenho na minha cabeça. Primeiro, eu vou querer que ninguém me chame de senhor. Senhor é uma palavra muito boa. Não cabe para mim. Eu quero que me chame como papai denominou e batizou o nome Marco. E outra, eu tenho que ter paciência que muita gente não tem comigo. Porque o verdadeiro aprendizado não é apenas você absorver as orientações, mas você dar o testemunho, dar a exemplificação. Ser tolerante é ter a paciência, é ter a ciência que nem todo mundo está no mesmo nível. E não está. A doutrina espírita coloca bem claro. Nós não estamos no mesmo nível. Por isso, o exemplo que eu disse no início, nem todo mundo passa na matéria com a facilidade do todo. Não passa. Então, precisa que tenhamos o acolhimento, termos a caridade de sempre acolher. Por quê? Porque quando a gente tem um problema, o que é que comumente, eu não digo todo, mas predominantemente, independente de qualquer religião que ele frequenta ou que não frequenta uma religião, ele vai o quê? Pedir a Deus auxílio. Por mais que ele venha relutar, por mais que ele diga que é ateu, ele tem noção, pela complexidade da funcionalidade que a natureza dá exemplo, ele sabe que tem um ser superior. Quem é que fez a lua? Foi algum homem? Quem fez o sol foi o homem? Quem fez as estrelas longínquas foi o homem? Não. É um ser superior. E nas dificuldades é comum a gente trabalhar. Com que capacidade eu terei? Com que moral? Com que carinha eu vou ter na hora da dificuldade para pedir aquele ser superior, pode ser Jeová, Deus, Alá, o que for, ao ser superior precedente ao nosso entendimento. Tá certo? No caso da doutrina espírita, nós entendemos que tem Deus e que enviou Jesus para exemplificar, para esclarecer, para dar exemplo. Daí porque Jesus não deixou nada escrito, deixou atitudes. E é justamente as atitudes que faz dar uma prova em contexto, cristalina, contundente daquilo que nós somos, daquilo que entendemos, daquilo que queremos ser. Quando nós viemos para casa, a qualquer casa espírita, vou pontuar o assunto, faltando algum espírito, e vem fazer um tratamento, aí alguém chega, aqui força de expressão, aqui na luz do céu, eu posso ser qualquer da casa. Aí vai dar o nome para fazer consulta. Tá? Aí tem passo, aí eu vou tomar um passo, porque eu quero melhorar. Tá? Quero melhorar. E geralmente nós queremos tudo rápido, para ontem. E vai, toma passo. Vai, toma água fluidificada. Nas sucessivas reuniões doutrinárias, das quarta-feiras, ouvimos diversos temas. Caridade, perdão, etc, etc.
momento que a gente não procura entender, modificar, para melhor se adequar, conviver com as diferenças, a gente vai ter dificuldade. Então, o que é que podemos entender? A gente não está sentado no momento. A gente, às vezes, vai ter que aprender pelo pão, como diz, pelo pau, como diz o ditado popular. Ou você aprende pelo pão, ou aprende pelo pau. Ou aprende pelo amor, ou aprende pela dor. Eu tenho uma frase dizendo assim: quando o verbo não é convincente, não é esclarecedor, a dor será eloquente, será convencedor. Percebe? Quantos de nós já passamos por uma dificuldade e nos deparamos em querer insistir para resistir uma recomendação do papai, de mamãe ou de um amigo, e foi quebrou a cara, como diz o ditado popular. Não é verdade? E isso torna-se aprendizado. Nós não fomos carinhosos com o judeu, porque temos na composição biológica 2 ouvidos para ouvir mais e uma boquinha para saber o que fala, como fala, como fala, porque fala, porque fala. E o que é que a gente faz? Inverte. Ouve pouco e quer falar mais. Por quê? Há um conceito na sociedade, do ser humano, para fazer convencer. Eu estou conversando, como é que é o nome, menina? Elaine. Eu estou conversando com Elaine, mas Elaine está discutindo comigo, trocar ideias. Né? A gente pensa que é discutir, é se degladiar, não, discutir, trocar ideias. Chama-se discussão laudativa, e não a discussão agressiva. Aí eu estou tentando convencer a Elaine de algo que Elaine está tendo a capacidade de dizer a mim que eu estou equivocado em determinado conselho. E eu fico agoniado. Aí me desespero, aí eu aumento a voz para fazer o quê? Como diz o ditado popular, do grito. Sufocar. Quando a gente tem que o quê? Dispor um raciocínio lógico, respeitoso, para fazer e esclarecer, não é convencer, é esclarecer dentro do conhecimento que você diz ter. E aí, no toque que eu chamei a atenção do tratamento, muita gente quer o quê? Resolver rápido. Percebe? Resolver rápido. E resolver, geralmente, atender o quê? Essa matéria. Essa matéria que tem dado de validade. Nós devemos focar, priorizar para o tratamento de dentro para fora. Essa é a mudança. Enquanto a gente não modificar, de dentro para fora, ficar na superficialidade, a gente vai cair naquele conceito popular. Mentir tem dado de validade. Nenhum mentiroso consegue mentir todo o tempo para todo mundo. Ele pode tentar mentir para si próprio, mas lá na frente ele vai cair na verdade. É isso? Está enganando a ele próprio. Então, como nós estamos fora, Miguel, né? Miguel é o garotinho, né? Nós aqui já estamos na idade adulta. E a gente vai aprender, uns devagar, outros mais, com mais rapidez, com o aprendizado do conhecimento, investindo no conhecimento, outros vão aprendendo com então, é a opção. Se você não melhora no tratamento, você vai o quê? Vai culpar quem? A instituição não está sendo tão eficaz para fazer assistir a mim, que eu vou para lá toda quarta-feira, eu chego no horário, alguém chegar atrasado, às vezes vai, não tem problema, mas não deixa de aprender. Porque o aprendizado é de conformidade com a prioridade que você passa a ter daquilo que você passou a conhecer. E sempre a gente quer tudo rápido. Não é rápido. Se for, mas eu levo água
Porque tudo na vida passa por qualidade e não quantidade. Não é a quantidade de realmente que a gente assiste, não é que assiste, não é a quantidade de livros que assistiu, não é a quantidade de capacidade que você tem de arguir, contra-arguir, fazer convencer e expor o que você diz que entende e como entendeu, que vai fazer dizer, não, eu atingi o nível da... Não. Então, quanto mais simples nós formos, mais grandioso perante Deus, perante Deus. Então, o tratamento da gente é preciso que a gente tenha caridade conosco mesmo. E a caridade conosco mesmo é o quê? Se a gente está ouvindo a importância do perdão, é preciso que a gente perdoe. Concorda? No entanto, eu discordo de vocês que balançaram a cabeça dizendo que isso porque eu gosto de provocar. E aí mas você vai de encontro a Jesus, você vai de encontro ao Evangelho? Não, vou dizer. Eu vou dizer que melhor do que perdoar é não perdoar. Se a gente não perdoa, é porque não se magoa. Mas se eu jogar condicionante a dependência de perdoar, é porque eu me irritei. Certo? Então, se um bebê, feito um amigo nosso, disse assim, eu fui pegar meu netinho, ele pegou, urinou na minha cara. Ficasse com raiva, faz uma pergunta toda, né? Lógico que não. Então, só se magoa quem se viu. E o melhor do que perdoar é você não ter o que perdoar. Mas, como nós disse no início, e vou dar ênfase, nós não estamos no mesmo nível de entendimento, de procedimento, para chegar a um nível comum, porque somos seres individuais, nível de espiritualidade, nível de evolução diferente. Aí, há necessidade daquilo que Jesus disse, perdoe-nos 7 às 70 vezes 7. Por que essa ênfase, essa quantidade matemática? 70 vezes 7 é uma quantidade significativa. Ou seja, vai fazendo o exercício até se sentir mais compreendido da importância de uma convivência fraterna. Durante o tempo que a gente vai convivendo, a gente já está se tornando diferente. Na verdade, não é isso. Não tem ruga, já passa a ter ruga. Né? Mas vai além da ruga, vai o requinte fundamental, é a paciência, a tolerância, a caridade natural de que eu não nasci grande, fulano errou, tá certo? E eu tenho que ter paciência, porque outrora eu reclamei que não tiveram comigo. E o que a gente deve fazer? Fazer a ação diferente do que eu recebi. Essa é a essência da caridade, é a excelência da caridade. Você não fazer, me bateram, eu vou ter que bater também. Isso não é caridade, isso é a lei do caminhão, paga olho por olho, dente por dente. Aí tem gente assim, mas fulano, a mulher apanha do marido. Não é necessário, porque há o ditado que diz, não separar e com Deus juntou. Não, ela tem que expurgar todo o processo. Não, ninguém é saco de pancada. Nenhum evangelho disse assim, esgotado a argumentação, use o cinturão para fazer convencimento do assunto. Então, não tem isso no evangelho, não tem. Tem o amor, a tolerância, a compreensão, a caridade, a cumplicidade. É outro nível de convivência. Então ninguém vai ser para levar pancada, não. Tá certo? Agora há pouco eu assisti, eu fui com a palestra, eu também com outras pessoas aqui, Janaína, Ana, Josivânia e Ângela. O tema era o quê? Feminicídio. Tá certo? Feminicídio. Ninguém incentivou lá para, se o marido bater, faça aí. Não. Mas procurou orientar
o procedimento que deve ter dentro daquilo que lhe confere como cidadão as leis existentes para fazer respeitar. Não quer conviver? Certo? Sai. Mas, voltando ao tratamento espiritual. Aí eu vou querer fazer o tratamento espiritual na expectativa, na rogativa que eu tenho feito reiteradas vezes, para que a espiritualidade me ajude a nascer cabelo, porque andar sem cabelo é muito só. E Ângela ainda fica rindo, mas não entra em pressa para ajudar. Tá certo? Então, a gente não é, a gente está preocupado com o lado material. Tá certo? Não é, deve preocupar. Deve preocupar com o lado espiritual. Isso é que a gente leva, porque nós estamos no almoço. Tá? Então, a caridade pode ser de todas as maneiras. Há uma história, não sei se o tempo vai contar, mas vou ser rápido, e não vou entrar em muitos detalhes. Um jovem, ele era arquiteto, e ele desenvolveu, devido aos esforços, porque tudo na vida é esforço, não é nada demais. Até para receber o leite de mamãe quando é pequenininho, mesmo ficando de baixo para cima, mamãe, a lei da gravidade vai ajudar? Não. Se você não fizer o movimento maxilar, não vai produzir. Então, de pequenininho, já exige de nós a nossa participação. E vai crescendo, é como o Evangelho diz: a quem me dá, a quem me dá, você será cobrado. Isso é coerência. Aí, o jovem arquiteto desenvolveu um trabalho de uma estrutura grande, como teve assim, por exemplo, um shopping. Ele fez o desafio e ele, como arquiteto, pegou, botou o desenho na planta do shopping. Foi reconhecido, aplaudido, só no meio do trabalho. O outro cara, com ele trabalhando, invejoso, pegou o material e apresentou a quem de direito, se colocando como foi ele que tinha feito. Veja a desonestidade. E também ninguém vive na vida bem consigo mesmo. Se fosse para puxar exemplo, eu tinha um exemplo demais para contar. Eu não vou contar porque vai fugir do assunto do assunto. Aí apresentou o outro. A jovem que estava na perspectiva de casar com ele, a noiva, por trás dele, terminou achando que ele era um besta, na linguagem popular, um babaca da vida. E ele procurou sempre atencioso e com expectativa de casar. Ela não casou, começou a envolver-se com o colega dele de trabalho, e no fim das contas, o colega apresentou o trabalho como se fosse ele, e ele terminou descobrindo que ela traía ele. Ele ficou arrasado. 26 anos de idade. 25 anos. Então, uma pessoa ainda imatura. Foi o que ele fez. Saiu, por exemplo, saiu de São Paulo e foi embora para um local bem longe. Aí foi embora lá para o lado de Mato Grosso, Santa Catarina, bem distante. Onde que a distância pudesse apagar o que ele teve. Mas ele conseguiu apagar, conseguiu. Sabe por quê? Porque ele foi caridoso com o espiritual. Foi o que ele fez, ocupou a mente e não continuou a pensar naquele constrangimento que ele passou na vida profissional e na vida sentimental. Como diz popular, virou a pá. Foi caridoso com o espiritual. Percebe a caridade tem vários aspectos? E aí foi para lá morar num local longínquo. Lá hoje ficou numa pensão, dentro de suas condições financeiras, e terminou se deparando com um problema de um vizinho que houve lá. Era um vazamento de súbito que a pessoa que morava sozinha passou deixando. A torneira quebrou, começou a vazar água em quantidade e começou a respingar.
do terceiro andar para o segundo andar do morar. Ele, de imediato, qual foi a atitude dele? Vou socorrer. E não podia o outro dizer assim, ó, que é isso, está vazando aqui. Está causando um constrangimento. Não. A atitude dele foi resolver para ver o que é que... Bom, foi lá. E com a habilidade que passou na hora, até porque ele era encanador, ele era arquiteto, conseguiu fechar a torneira central. Porque a pessoa que estava lá não conseguia. E aí surgiu uma amizade. Essa amizade, essa pessoa, tinha 35 anos. E começou a dar mais atenção. O problema, viu que ele era atencioso, etc. Tal, e começou uma amizade com ele. Bom, cordial. Mas o fofoqueiro de plantão conceituava ela como a viúva e não fulano de tal. Tá? Eu vou dar o nome, porque depois termino envolvendo o nome de alguém. Aí, fulano de tal, era o nome dela. Mas para a sociedade era a viúva. E porque ele foi ser caridoso para socorrer o momento, aí já foram comentar que um jovem de 26 anos, ela estava com mais idade, aliciando o jovem, imaturo de vida. Bom, na interpretação absurda da comunidade, eles não se tocaram, não passaram por cima, tá certo? Ou seja, cada um tem que viver conforme sua consciência, e não com o que disseram. Se a gente for se preocupar, porque alguém falou isso, falou aquilo, foi o outro, você vai doidar. O Evangelho deixa bem claro, você não pode atender a Deus e a mundo, você tem que atender a um. Então atende a Deus, atende sua consciência. Então você não é o que rotulam, você é o que as tuas atitudes retratam, definem perante a você, perante a Deus. E ponto final. Tá? Bom, e ele continua nessa convivência. Mas essa jovem viúva, ela, por ter perdido o marido num acidente, ela achou que deveria ficar, digamos assim, sem conviver com ninguém, porque estava como se fosse traindo aos sentimentos dela do falecido. E o falecido tinha deixado uma carta, parece que estava com uma visão premonitora do amanhã. E ela não tinha coragem de abrir essa carta. E ela abre, ela não abre, aí ela terminou um dia abrindo. Que a cunhada dela, a ex-cunhada dela, tinha dito a ela, abre a carta, ela ficou apreensiva. Não foi o meu marido deixou, eu não tenho coragem. Terminou abrindo a carta. Na carta, o que é que tinha? Para a surpresa dela e de todos, ele dizendo que o amava, etc. E que se um dia houvesse uma separação, o morte dele, ela desse continuidade à sua vida, procurasse ser feliz e dentro do conceito da felicidade, procurasse ter relacionamento lá com alguém, tá certo? Mas portanto que ela seja feliz e que ele estaria feliz, independente de ser partícipe daquela felicidade. Isso é uma caridade muito profunda, porque quem ama de verdade não condiciona, não, eu te amo. Mas se você acabar o relacionamento, eu acabo com você. Você não é minha, mas será mais de ninguém. Eu amo você. Isso não é amor. Isso é negócio para psicopata. Né? Não é um ser humano normal. Mas o amor verdadeiro, ele não é condicionante. Ele é respeitoso. E ele disse, parece que estava desviando. E ele, no acidente, de carro, morreu. E ele disse. Ela ficou nervosa por ter lido aquilo ali, mas leu e o vizinho tinha ido lá por uma razão qualquer. Aí viu ela chorando. E ela pegou e mostrou a ele. Ele, seu marido, fez uma atitude e um respeito enorme. E o verdadeiro amor é esse.
Não deu mais, foi bom até enquanto dure, então vira a página e segue cada um o seu caminho. Isso é porque isso é caridade consigo próprio, porque quando a gente começa a alimentar um pensamento de ódio, de vingança, a gente sabe, e aprende na luta do espírito, que é como se fosse uma bola, bate lá e volta. Então, se eu quero bem, se eu me amo, eu vou desejar bem, por questão de coerência, de respeito a mim mesmo. Mas se eu fico com aquele pensamento de ódio, que não sei o que e tal, só vou atrair coisas que não prestam. Daí a importância do tratamento espiritual. Estou pegando o link do assunto quase inicial. A gente tem que mudar o comportamento, mudar o pensamento para ter a eficácia do tratamento. Ser caridoso para conosco. Ser caridoso para conosco. A mudança do pensamento vai mudando, porque as entidades que estavam acompanhando por razões das mais diversas não vão encontrar guarida. Porque você mudou o comportamento, vai mudando o campo de vibração, não vai encontrar. Então você está aqui embaixo tentando pegar você, não consegue. Tá certo? Aí o tratamento passa a ter o efeito pretendido. Então ela passou a mudar o comportamento, visando ter um relacionamento que desamarrasse ela, tirasse ela daquela prisão sentimental, porque ela achava que se eu não tenho mais relacionamento como viúva, eu vou estar sendo fiel ao meu marido. Mas graças à carta foi esclarecedora. E aí terminaram tendo um relacionamento, vencendo essa dificuldade e ajudando sua outra. O que é importante nisso tudo que a gente pode? Eu dei uma resumida danada do assunto. Então, o que é importante nisso tudo é que a gente, no tratamento espiritual, a gente está mexendo com algo, às vezes, dificultoso. Então, a vida não é tão fácil assim. A gente trabalhou já com mediunidade, no tratamento espiritual, da condição de médium doutrinador para o médium psicofônico. Eu estou dizendo psicofônico para não dizerem a palavra incorporação. E dói meus ouvidos quando eu escuto essa palavra. Então, o espírito não entra no espírito do corpo todo. Não. É a psicofonia. Ele usa a mente e as cordas vocais. Fica ao lado do médium e se comunica. É assim que funciona. A incorporação da ideia de que o espírito entrou dentro do corpo todo. Não é isso. E aí a gente vai, como médium doutrinador, esclarecer para não estar perseguindo Jadilson, para não estar perseguindo Janaína, e aí vai. Só que, se Janaína, Jadilson, não muda o comportamento, vai ter dificultar aqueles que estão se empenhando na doutrinação para orientar. Mas o doutrinador aqui tem a caridade de auxiliar, de esclarecer, para fazer desligar, libertar. Tudo bem. Mas se você não muda o comportamento, não dá. Você não está sendo caridoso consigo próprio. E tem mais, não para por aí não. Eu me lembro bem que eu fui até ameaçado por entidades, porque eu era médico doutrinador. E eles não gostavam porque você tirava a pensamento. Eu fiquei impressionado? Não. Agora imagine se eu ficasse, eu não vou querer mais esse trabalho não. A entidade estão me ameaçando. Mas disseram, através de como? Já disse o médico psicofônico. Eu estou lá doutrinando lá a entidade que está se manifestando através de Jadilson. Não foi Jadilson que falou não, foi a entidade através da psicofonia. Jadilson. E aí vai me ameaça. Aí eu vou ficar impressionado. A gente está fazendo trabalho para Jesus, com Jesus e por Jesus. A gente tem que mais não se sentir intimidado. Eu fui de forma destemida, continuei. E disse a ele, meu irmão, você não vai fazer isso. Porque eu estou trabalhando em nome de Jesus. Eu estou querendo o bem. Você, do irmão que fez a consulta, não estou fazendo nada
não é as suas palavras, não é o seu rancor, a sua intimidação. E vai me intimidar, não vai. Eu não me intimidei com ninguém. Sabe o que ele fazia? Aí eu ia na moto, pilotando a moto, aí subi no viaduto, aí dizia assim, desvia assim, para ir lá para baixo, só para experimentar. Eu dizia, não, eu pilotando a moto, não, porque se eu fizer isso, vai tirar minha vida. E eu começar a doutrinar ele pilotando a moto. E eu orava, na hora. Começava algumas coisas, e orava, porque o tempo também está ligado com o trânsito. E orava. Nunca me intimidei. E nunca fizeram nada comigo. Ah, eu sou mais protegido. Não. É porque eu não me intimidei. Não foi motivo para eu deixar de fazer um trabalho de caridade respeitoso e determinante como médico. Não. Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque a gente vai ter problema. Qual? Não sei. Quantos tiveram dificuldade para vir aqui? Quando eu entrei na doutrina espírita, para eu estudar, eu tinha que ler em pé e andando. Se eu lesse em pé, eu cochilava. E o livro caía. Na praia, em pleno sol, escaldando, de meio-dia, 1 hora da tarde, eu com o livro assim, eu cochilava. Não lia. Eu tinha que ler em pé e andando. Era desse jeito. Quando eu ia para a reunião, que eu comecei na federação, eu tinha que nem ousar sentar. Se eu sentasse, eu cochilava. Não deixava. Eu tinha que pegar aquela rampa e ficar assim, incomodando. Aí depois estava assim. E se eu me encostasse, eu cochilava. Era desse jeito. As dificuldades foram muitas, mas a gente tem que estar determinado. Então, gente, não sejamos caridosos conosco mesmo. Tenhamos fé em Deus, mas não é uma fé relativa, proporcional, condicionante. Não, eu tenho fé, mas a barra que eu estou enfrentando, olha, questionar essa fé. Deus parece que não está me ouvindo. Deus parece que desligou-se. Não. As dificuldades que nós temos é de conformidade com a necessidade de precisão. Não é alguém agredindo a gente, não, mas a gente tem dificuldade. Você não é o primeiro, nem será o último, mas seja caridoso com você. Seja caridoso com o seu irmão. Por quê? A caridade deve estar de duas vias. Você é caridoso consigo próprio, você está se melhorando a si mesmo. É como se tivesse um espelho procurando ser caridoso consigo próprio. Você está auxiliando a você, está auxiliando aqueles irmãos que estão querendo estar com você, tá certo? E você vai melhorando. Mas se você estiver muito convencido, determinado de que o conhecimento doutrinário não é apenas uma informaçãozinha de feijão com arroz, não. É determinado. Eu estou muito convencido da fé que tem. Tive uma experiência na minha casa há muitos anos, não me lembro se foi 30 ou talvez uns 30 anos atrás. O armário que eu tinha gotejava. Isso, saía aquela água salobra. Prejudicou as fechaduras, muito bem. Chamei um amigo que é médico psicofônico, chegou lá, a entidade apareceu. Disse que estava lá para tirar minha paz. Foi o que eu fiz. Não do céu, o secretário está tirando minha paz. Aí ele disse uma coisa que até hoje eu nunca mais esqueci. Ele disse, não sou eu. Eu digo, oxe, e você faz o que os outros mandam? Ele disse, carteira entrega, carta de manda. Nunca mais esqueci essa colocação. Eu digo, então, diga a quem escreveu a carta que vem aqui. Aí ele disse, não, ele não quer vir. Sabe o que ele disse? Doutrinação não tem uma receita. Doutrinação. Maria, o paciente com o psicólogo. Com esse, eu disse, você e toda essa turma, todinha, que veio tirar minha paz da minha casa, não vou quebrar a cara. Vou perder tempo. Porque eu tenho esclarecimento pela doutrina espírita que Jesus, o amor dele é bem maior do que qualquer maldade de quem quer que seja, de onde vier. E quantos vierem, não vai me intimidar.
Foi o que eu fiz durante 30 dias. Toda manhã, eu ia trabalhar, abri o Evangelho, eu me arrepiava todinho. Aí eu estava lá, lendo o Evangelho, fazia uma prece, pegava aonde caiu a lição, lia a lição, interpretava a lição e depois fazia uma prece. Todo dia eu me arrepiava todinho, mas eu ia lá. No 30º dia, o último dia do mês, acabou. Até hoje. Agora, se eu fosse aí vocês vêm para aqui. Eu não sei se alguém teve dificuldade para vir para aqui, mas teve dificuldade. Vai chover. Não vou não. Eu não sei o quê. Qualquer coisinha é o suficiente para não vir para a reunião. Vocês estão vindo para aqui, para bater? Não. Para conhecer, para aprender o respeito, a disponibilidade e a gente ser a perspectiva de ser instrumento do Papai do Céu. Porque não basta a gente ter conhecimento. A gente tem que se perguntar, o que é que eu estou fazendo diante de tanta coisa que a gente recebe? A gente recebe muita coisa. Eu não peço nada. É mais fácil pedir pelos outros do que pedir para mim. Porque a gente recebe tanto. E, gente, vamos perder claro. Se a gente não for caridoso conosco também, a gente não vai ser caridoso com os outros. Porque a gente só pode dar aquilo que a gente recebe, aquilo que a gente entende, aquilo que a gente vivencia, aquilo que a gente experiencia. Eu não vou dar amor se eu não souber o que é amor. Eu não vou dar paciência se eu não tiver paciência. Tá certo? Então a gente tem que ser paciente, tem que ser tolerante, tem que ser caridoso, tem que ser amoroso comigo para poder ser com os outros. Não existe mágica de que tudo. Não. O que a gente mexe agora, quantas vezes eu vou, essa cadeira, bota aqui, a cadeira de trilha ali, isso aqui, nós é uma usina de complexidade e nós somos. E aí a gente tem que ter paciência. Tudo que der de dificuldade, aplausa dos seus psicológicos e diga, lição nova para eu aprender. Nunca diga, é problema. Diga, aprendizado novo. Mas eu fui mal compreendido. Não foi compreendido. Você foi convidado para ter a tolerância, a paciência daquilo que foi comunicado. Eu vim para aqui para ler um negocinho que eu vi e diz assim: não me afasto para dar lição a ninguém. Me afasto porque quem aprendeu a lição foi eu. Percebe? Até o silêncio é uma resposta extraordinária. Porque quando você não degladia, você não entra no embate, o silêncio é um controle psicológico, espiritual, que você está dando lição. Porque você depois vai dizer, eu venci aquela dificuldade. Eu tive a capacidade de compreender que o errado foi ele. Quando tiver a oportunidade, aí você fala. Porque nem todo momento deve se falar. Momento oportuno. Isso é estratégia de conhecimento. Isso é sapiência de vida para que vai sair. Eu já me deparei com isso, mais ou menos em 1990, um grande amigo meu, hoje está desencarnado, gosto muito dele, mas ele teve uma ação muito ignorante do meu lado. Eu me calei, deixa ele falar. Depois dos 2 dias, ele pegou, eu orei por ele. Ele veio falar comigo, ele me pediu desculpa. Aí, eu digo, ele está no outro clima psicológico. E aí agora, aí eu dei uma lição de moral. Não uma lição de moral para humilhar, mas provocar ele refletir. Tudo na vida a gente está sempre refletindo, porque está sempre aprendendo, fazendo avaliação, autoavaliação daquilo que aprendeu. Isso é caridade conosco. Se a gente não tiver caridade conosco, a gente não vai a isso aí. Por isso que diz, fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há paciência, não há tolerância, não há amor próprio para a gente dar amor ao nosso semelhante. A hora está passando e vou chamar meu amigo querido Adilson para encerrar. Viu? Obrigado pela atenção. Espero que tenha sido esclarecedor de tanto assunto que fluiu, tá certo? E aos meus amigos, queridos irmãos desencarnados,
que tenha também um feliz retorno às origens onde eles estejam, como também nós, materiais encarnados, tenhamos um feliz retorno aos nossos lares. Tá? Muito bem. A vibração valeu, né? Obrigado, Paulo. Nada. Bem, pessoal, antes nós vamos ter o passe individual hoje. Domingo, sábado, nós temos a evangelização a partir das 8h30 e no domingo teremos o nosso bazar. Né? Eu só não fui informado se, porque geralmente antes do bazar, né, tem todo um processo, né? A gente tem que estar tudo lá de dentro, arrumar, fazer para poder ficar legal aí fora. Eu não sei, a minha esqueceu de colocar para mim qual dia que vocês vão fazer essa triagem, né? Vamos começar a sexta. Sexta? Começa a sexta, a partir de que horas? Eu vou até à noite. Aí tem que ver a menina. Quase todo mundo aqui é do grupo, eu do César não. Eu acho que a maioria de quem está aqui na casa é do grupo, né? 6 horas da noite. Sério? 18 horas. Tá bom. Das 6 horas. E o bazar vai das 8h30 às 11h30. 11, só isso. É o tempo que está acabando aqui, né? É o tempo que está acabando aqui. Então, após a prece que o nosso irmão Paulo vai fazer, nós fiquemos em vibração. Tá? Ele tinha falado uma coisa importante, né? Porque o passe, na realidade, não depende só. A gente tem um processo de efeito imediatista que é impressionante. Né? Tem gente que é católico, faz a promessa de manhã, se o santo não der à tarde, ele tem que ser para baixo. Né? Porque não cumpriu. E a gente tem essa coisa do imediatismo mesmo, né? Mas é um processo de ansiedade que a gente tem muito grande de adquirir as coisas materiais, mas a gente faz pouco esforço para adquirir as materiais que são de posses real nossa, né? E esse processo, a gente sempre fala aqui, que o processo de transformação, de reforma íntima, ele é individual. Por mais que você ame uma pessoa, pode ser um filho, pode ser um pai, uma mãe, ou alguém de um relacionamento mais próximo, mas você tem que saber, você deve saber, ter a consciência de que a pessoa que vai estar sempre com você, quem é? Eu mesmo, né? E quem vai estar em todos os momentos. Então daí você tira já a ideia de que você não pode viver a vida de ninguém. Porque os nossos passos, as nossas atitudes, as nossas ações são realmente as relíquias que a gente deve ter para levar para o outro lado. Porque isso é o que vai interessar. As demais coisas, todas sim. Por mais amor que você tenha, eu nunca vi ninguém contar que queria ir junto. Eu queria ir só na palavra. Né? Mas então, a pessoa que realmente vai estar sempre com você é você mesmo, porque as outras coisas são apenas circunstâncias, apesar dos valores que tem. Mas é para a gente se conscientizar e refletir de que o meu passo tem que ser dado por mim. A minha atitude tem que ser dada por mim. Por mais que você tenha orientação de outras pessoas, do psicólogo, de qualquer pessoa, mas você é quem vai decidir. Por isso que a gente tem um livramento. Vou passar a palavra a Paulo para ele fazer a nossa prece final, nossa prece de encerramento. Querido Jesus, chamado amigo incondicional, te agradecemos por tudo que nós recebemos. Tudo. Só pedimos a cada dia que sejamos instrumento da tua vontade para sermos agradáveis a ti, Senhor. Hoje, entender os ensinamentos deixados para todos nós já é grandioso esse agradecimento.
Muito obrigado. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia demos hoje, perdoa nossas ofensas, assim como nós devemos aprender o prazer e o dever de perdoar a todos que nos ofendem. Não deixamos cair em tentação, livrando de todos os males, pois o livrar vai depender das nossas atitudes, do nosso pensamento, da nossa conscientização de que o sentimento ligado a Deus já é uma excelente e extraordinária convivência com os diferentes. Passa a palavra ao nosso irmão para encerrar em teu santo nome, tua paz, e agradecendo essas oportunidades maravilhosas. Um abraço aos meus irmãos e irmãs desencarnados. Sendo assim, Jesus, agradecidos estamos pela nossa melhora, que o Senhor possa atender a súplica dos nossos irmãos que em mente passam em suas telas mentais, para que nós possamos sermos acolhidos sempre pela equipe espiritual que nos assiste. Queremos agradecer pela intuição, pela oportunidade, e que possamos voltar aos nossos lares, conduzidos pela vossa misericórdia. Em nome de Jesus, em nome de Deus, nosso Pai, misericordioso e bom, da equipe espiritual que continua nos assistindo, damos por concluída a reunião da noite de hoje, dando início ao passe. Que assim seja.